participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes, como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro. Foi a pioneira no pecado. E Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade. E isso os torna maduros. Tenha certeza disso. 1 Timóteo, capítulo 3. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça, e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados. Se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escreva esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor, a Igreja Viva de Deus, defensora da verdade. A vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento, mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória celestial. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção de verdade. Eles vão proibir o casamento, vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graças pelos que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo que faz parte da criação. Você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. Guarde isso no coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Transmita estas palavras